Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, em nosso estudo, irmãos, nós estudamos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Um dos maiores exemplos de humildade que já se viu na história da humanidade. Aquele que veio por obra e graça do Espírito Santo, que nasceu como um descendente legítimo do rei Davi, o qual tinha pleno direito ao trono e título de rei de Israel, dono do ouro, da prata, aquele que criou tudo, que todas as coisas foram feitas por ele, entrou na cidade de Jerusalém, aclamado como filho de Davi, como rei de Israel, e dito que, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, Jesus Cristo. Mas ele não estava no cavalo branco, manga larga, vindos do Egito, que na época eram os cavalos importados para os imperadores, príncipes, reis e autoridades digníssimas. Ele estava montado em um jumentinho. O exemplo de Jesus Cristo, irmãos, o ato de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez em obras, não só em palavra, como muitos religiosos fazem hoje, a maioria dos religiosos fazem hoje, é só palavra, blá, 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 de boca para fora. Jesus Cristo fazia mesmo. Ele ensinou fazendo, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus Cristo fez. Ensinou e fez, coisa que a maioria dos pastores, líderes religiosos não fazem, só fazem falar. Mostrar e provar não fazem. Montado em um jumentinho, aclamado como rei de Israel. E por que ele estava sendo aclamado como rei e estava montado no jumentinho? Porque o povo que aclamava reconhecia ele como salvador de suas vidas. Aquele que operava milagres, aquele que levantava paralítico, que tirava as doenças, que ia atrás do pecador, daqueles que ninguém dava nada, ele ia lá e levantava, dava uma nova esperança de vida, dava esperança, dava força, dava uma novidade, dava uma esperança para se viver. Foi assim que ele foi aclamado como rei de nossas vidas. Porque lá, o reino material de Jerusalém já tinha um rei que era Herodes, Arquelau, homem mau, ímpio e profano, colocado pelo Império Romano. Poderes maus, dominados por Satanás. Riqueza, ouro, prata, luxo e tudo que muitos querem hoje, ainda querem estar com Deus. Tudo aquilo que Jesus recusou é tudo aquilo que você, que se diz seguidor dele, tem que recusar. Se você aceitar aquilo que Jesus Cristo recusou, você não é seguidor dele, você está se enganando. Aprenda com ele, não sou eu. É ele, o mestre, os ensinamentos dele. Aprenda com ele para ser feliz. E não fique se enganando com a história da carochinha, curtindo a vida com tudo que há de bom neste mundo, enquanto isso muitos dos seus próximos estão passando fome, passando necessidade. E você com dinheiro guardado no banco. E ainda vai chegar diante de Deus para dizer que servia a ele com amor e dedicação? Mentiroso. Mentiroso. Cuidado para que você não descubra isso tarde demais. Procure ver os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo hoje. Como ele recusou o luxo, a riqueza, o dinheiro e viveu uma vida de plena fé. Como ele quer que eu viva, dependendo de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É isso que Jesus Cristo quer para mim e para você. Porque esta vida, este bem material, vai levar para a condenação. Está controlado por Satanás, que controla o homem. O mundo jaz no maligno, disse o Senhor Jesus Cristo. Dominado, dorme com o maligno. Por isso que é esse desabor e essa tragédia que há no mundo todo, com coisas que os homens fazem, que parecem mais animais.
Por isso que o mundo está assim, não está no controle de Deus, está no controle de Satanás. E você ainda quer ter vida boa e curtir a vida nesse mundo e dizer que serve a Deus, que é o seguidor de Jesus Cristo. Mentiroso. Não pode compactuar. Se você é seguidor de Jesus Cristo, tem que rejeitar tudo desse mundo. Viver uma vida simples, recatada, dependente de Deus. Porque foi isso que Satanás ofereceu a Jesus Cristo e ele recusou lá no Monte da Tentação. Aí você, para dar uma de bonito, vai aceitar? Ainda dizer que está com Deus? Abra os olhos. Não viva de fantasia, não. Viva de realidade, viva do ensinamento de Jesus Cristo para o seu próprio bem. Então, ali em Jerusalém, Jesus Cristo foi aclamado como Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas os religiosos ficaram enfurecidos. Não quer não. Eles não aceitam Jesus Cristo como Salvador, como Messias de Israel. Aceitava como mestre, um ensinador. Só que Jesus Cristo, na cara deles, ensinava o que era realmente a Bíblia, e eles se calavam. Até o ponto que as crianças, os meninos dentro do templo disseram Hosana ao filho de Davi, porque Jesus Cristo curava, levantava mortos, curava, expulsava demônio. E eles não faziam isso, os líderes religiosos, os ensinadores da Bíblia, que só fazem ensinar, prática e obra não tem nenhuma. Então eles iam até Jesus Cristo e diziam, manda que eles parem de dizer isso. E Jesus Cristo disse, não está escrito na Bíblia que Deus dizendo que da boca dos meninos, eram os meninos a partir de 12 anos acima que podiam entrar no templo, que da boca dos meninos e das criancinhas de peito, Deus tirou perfeito louvor. Este é o verdadeiro louvor que é aceito no céu. Muitas vezes a gente vê os irmãos, porque louvor bonito, né? Cantou um hino bonito, o hino é bonito, a voz da pessoa é bonita, Deus recebeu o louvor. O perfeito louvor, meu irmão, só pelas pessoas inocentes. E nós, que já somos adultos, não somos inocentes. Já sentimos o pecado. Não há como ser inocente. Não há como ser o perfeito louvor. É um louvor. Aqueles que louvam a Deus estão louvando a Deus. Deus recebe, mas não é o perfeito louvor. O perfeito louvor só pode ser tirado das criancinhas e daqueles que são inocentes. Não importa a idade, se é 7 anos, se é 8, não importa. Se for inocente, e louvar a Deus é o perfeito louvor. O único perfeito louvor. E eles calaram ali os líderes religiosos. E ali Jesus Cristo mostrou e ensinou. Só que, por conhecer a Bíblia, por falar a Bíblia na cara dos líderes religiosos, Jesus Cristo se tornou perigoso para eles. Eles olharam para Jesus Cristo e disseram, esse homem é perigoso, porque ele conhece as Escrituras. Mesmo assim é todo seguidor de Jesus Cristo. Os líderes religiosos, pastores de denominações, que andam errados, acham esses membros da igreja perigosos porque eles conhecem a Bíblia. E eles vão desfazer deles. Então eles acham perigosos. De todas as formas eles tentam neutralizar esses irmãos. Tanto nas religiões, nas grandes religiões, como em denominações. Onde você tem o conhecimento da Bíblia e do Evangelho, você é tido como perigoso por aqueles que andam errado. Pelos pastores corretos, que vivem o Evangelho, não. Eles até que gostam que você tenha conhecimento das Escrituras. São tão humildes esses pastores que pode até aprender com você também. Isso mostra que são verdadeiros servos de Deus, mas a grande maioria não. Eles têm esses irmãos como perigosos, taxam eles de rebeldes, porque eles insistem em aplicar a Bíblia. E eles estão errados, mas mostram uma cobertura de religiosidade ao povão que estão certo e jogam o povo contra esses irmãos. Mesmo assim eram os líderes religiosos. A partir deste momento eles tramaram matar Jesus, porque Jesus era perigoso por conhecer a Bíblia e jogar na cara deles, na frente de todos. Eles eram desmascarados. Então se reuniram, vamos seguir os passos desse homem. Esse homem é muito perigoso, ele conhece a Bíblia. Homem que conhece a Bíblia para Satanás, para o mundo, para as pessoas que andam errado, ele é muito perigoso. Não por ter armas, mas por ter a verdade. E a verdade derruba e machuca o homem. O homem não suporta a verdade. Então, a partir do momento em que eles taxaram Jesus Cristo como um homem perigoso para seus planos,
eles já arquitetaram matar Jesus Cristo. Então, logo após esse ar de ameaça dos religiosos contra Jesus Cristo, Jesus Cristo deixa o templo e vai para a cidade de Betânia, que é próxima a Jerusalém. Deixa lá, organiza tudo e vai para a cidade de Betânia. No meio do caminho, ele acha um pé de figos. Para nós conhecermos melhor hoje, digamos assim que seja um pé de goiaba. Certo? Um pé de goiaba. Lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém, na terra de Israel, no Oriente Médio, era pé de figos, o fruto era figo. Então Jesus Cristo passou por esse pé de figos e procurou figo nele para comer. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo é um verdadeiro Deus, ele é um verdadeiro homem para mostrar a todos que ele também era homem, sujeito às mesmas paixões, e venceu para nos dar exemplo e para nos salvar. Então ele procurou figos para comer. Ele procurou o pé de figos, irmãos, estava cheio de folhas, bonito, verderoso. Aí Jesus Cristo procurou, não achou um figo no pé de figo. Ou seja, não achou nenhum fruto. Então Jesus Cristo disse, nunca mais nasça figo em ti. E eles foram para Betânia. Quando chegaram lá, passaram a noite lá. E no outro dia, pela manhã, retornaram para Jerusalém pelo mesmo caminho. Pedro, um dos 12 discípulos que estava com Jesus Cristo, também tinha uma multidão seguindo ele, viu e conheceu o pé de figos. Quando ele olha para o pé de figos, irmãos, ele fica admirado e espantado. E diz, Mestre Jesus, olha, a figueira que tu amaldiçoaste ontem se secou até a raiz. Estava seca o pé de figo, se secou. Poder da palavra. E o que é que Jesus Cristo diz para Pedro? Não só a Pedro, mas todos os discípulos que estavam ali reunidos. Jesus Cristo disse, tendes fé em Deus? Pergunta. Vocês têm fé em Deus? Porque em verdade eu vos digo, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que era bem pequenininha, o grão de mostarda, e não duvidares, direis a estes montes aqui ao nosso redor, vão para o outro lado, e eles passarão, e nada vos será impossível, e tudo quando quiserdes, vos será feito. Poder da palavra, poder da fé. Estes montes foi um exemplo que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo quis dizer que aquele que detém o poder da fé, que crê verdadeiramente em Deus e não duvida, os montes e tribulações da vida não vencerão. Ele dirá, passa para lá os problemas, aqueles problemas aterradores que vêm nos sufocar. Ele dirá, passa para lá e os montes de problemas sumirão. Ou ficarão, mas ele ficará tranquilo, porque ele tem fé em Deus. A paciência. Está tudo caindo ao seu redor. E ele lá, tranquilo. E as pessoas chegam para ele e dizem, mas rapaz, tudo isso acontecendo, eu estou aí parado sem fazer nada, porque ele está tranquilo. Ele está esperando que o seu Redentor vai se levantar e vai resolver aquele problema. Em nome de Jesus. Isto é fé. Isto é acreditar no seu Deus. Mas aqueles que se desesperam, aqueles que não acreditam, a primeira coisa é correr para tentar resolver. Tentar resolver e buscar ajuda ali, correr para lá, correr para cá. Por quê? Porque ele está em desespero. Está em desespero por quê? Porque não acredita na salvação de Deus. Não acredita que Deus vai se levantar como Redentor para solucionar. A fé da tranquilidade, da paciência e da paz. Mesmo que tudo ao seu redor esteja desabando. Está ali, tranquilo. Os montes caindo por cima dele, ele ali, tranquilo. Fé. Se não duvidar, tudo vos será feito. Agora, tem uma coisa que Jesus Cristo diz, muito importante para mim e para você. Observe bem isso, que disso depende tudo. Disso que Jesus Cristo disse, que eu vou dizer agora, depende tudo. Veja. Nada que vocês pedirem será impossível. Mas, disse Jesus, quando estiverdes orando, perdoai primeiro aquela pessoa que teve alguma coisa contra ela, ou ela teve contra ti, para que o vosso Pai Celestial também perdoe a você.
Porque se você não perdoar de coração os outros, a ofensa dos outros, o mal que os outros fez com você, o pisão que ele deu no seu pé, as palavras fortes e de defamação que ele disse contra você, como ele magoou seu coração, como ele pisou em você, com dor e sofrimento você passou na vida na frente daquela pessoa. Aquela pessoa lhe humilhou até as últimas consequências. Foi um horror para você. Foi terrível para você. Na frente de todos ser humilhado por aquela pessoa. Aquela pessoa bateu em você, sujou você, humilhou você. E você está com raiva daquela pessoa. Se você não perdoar aquela pessoa, a ofensa grave dela, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Compreenderam bem de perto e observem que não é perdoar de boca. Não é a pessoa vir, ó, rapaz, eu errei contra ti, ó, eu sei que fui muito mal contra você, me perdoe. Você dizer, tá bom, eu perdoo, não se preocupe não, me perdoo. O que vai valer não é isso não. O que vai valer é o coração. É o que Jesus disse. Se de coração não perdoares, só quem examina isso é Deus. A pessoa que pediu perdão a você e você perdoou, vai estar tranquila, porque ela não vê o seu coração. Agora, diante de Deus, você vai ter que ir muito mais. Você vai ter que perdoar de coração, você tem que tirar a angústia e a lembrança do coração daquele mal. É como se você tivesse, é como se aquela pessoa nunca tivesse feito aquilo com você. Tem condição de fazer isso? Tem. Quer fazer? Aí é outro caso. Porque nós somos tão prepotentes, tão arrogantes, tão maus, que recusamos esquecer. Que recusamos perdoar de coração, sem que aquela pessoa não sofra alguma coisa. Nós somos maus por natureza. E porque Deus disse que o perdão para mim está condicionado ao meu perdão para o meu irmão, para o meu próximo, seja quem for, viu? Seja o seu pior inimigo que fez com você as piores coisas. Se você não perdoar de coração, você não vai ser perdoado. Por que Deus exige isso de você, de mim? Porque todo filho de Deus tem que ser como seu pai. Nós fizemos as piores coisas contra Deus. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi esbofeteado, morto, humilhado. Cuspiram na cara dele. Fizeram o que quiseram com ele por causa de mim, de você, para me dar salvação. Ele me perdoou. Mesmo eu me tornando um inimigo tão cruel contra ele. Pecando miseravelmente contra ele. Ele me perdoou. Da mesma forma, eu devo fazer isso com o meu próximo. Mesmo aquele mal mais forte que tenha feito contra mim, eu devo perdoar. E perdoar de coração, não é só de boca não. Para que sejais chamados filho do vosso Pai que está no céu. Você não quer ser chamado de filho de Deus? Você não quer se tornar filho de Deus? Você não quer entrar no céu? Mas é muito difícil, irmão Jorge. Me feriu demais fulano. Fulano fez uma coisa que eu nunca esperava. Meu próprio irmão, mais próximo de mim. A dor dele foi mais forte do que qualquer inimigo. Perdoe de coração. Abrace ele e faça com que aquilo, e tente fazer com que aquilo nunca tenha acontecido, aquele mal. Isso é remédio para a sua alma e para o seu espírito. Isso vai lhe levantar. Sabe por que Deus mandou fazer isso? Exigir algo desta natureza, desta magnitude para você, porque Ele deu para você o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de você, que pode derrubar esse seu eu maligno, que não quer perdoar de coração. Você só não perdoa de coração porque você e eu somos ruins. E não aceitamos que fulano não pague por aquilo que fez. Eu sou ruim. Por isso que Jesus pergunta, não é se você pode, é se você quer perdoar de todo o coração. Se você quiser perdoar de todo o coração, Deus lhe ajuda. Por isso que o examinar de Deus é sempre no coração e não na palavra da boca. Na palavra da boca serve para mim, para qualquer pessoa.
Mas para Deus só vale o coração. Então, entre em contato com Deus, não tente enganá-lo, faça como Davi, se abra e diga assim: Senhor, estou tendo dificuldade de perdoar o meu irmão de todo o meu coração, me ajude. Com o Espírito Santo que está dentro de mim, eu rompo essas barreiras e vou perdoá-lo de coração. Me ajude, Deus. Ele vai lhe ajudar. E você vai perdoar sim de coração. Não diga que isso é difícil e é impossível, não. É mentira sua. É você que não quer. Você é ruim. Para você mesmo. Porque Deus está fazendo algo que vai lhe limpar. Vai lhe tornar tão perfeito quanto Deus. Já imaginou? Jesus Cristo disse: queres ser perfeito como vosso Pai é perfeito? Faça isso. Toda vez que o homem faz isso, irmãos, ele se torna perfeito, como perfeito é o Pai Celestial, que perdoa a todos, desde o pecador mais grave até aquele que fez pequenas coisas contra ele. Ele perdoa a todos e ele ama a todos. Da mesma forma, os filhos deles têm que ser. Ora, se eu tenho meu pai, eu tenho que ter os exemplos de meu pai, eu tenho que seguir os passos de meu pai. Como é que eu só perdoo de pouquinho se o meu pai perdoa? Deus disse que os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo e foram jogados no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. É como se eu, depois que aceitei Jesus Cristo, nunca tivesse pecado na minha vida. Para Deus é assim, que Ele é perfeito. Ah, Jorge, mas eu não sou Deus. Certo, mas Jesus Cristo disse que você pode se tornar. O problema não é se você é. O problema não é se você pode. O problema é se você quer. Olha, tudo na vida do homem com Jesus Cristo é se o homem quer. Se quiser vir após mim, disse Jesus, se quiser me seguir, se quiser fazer, é desse jeito. E você pode fazer. O problema, irmãos, é se você quer. Se você quiser, as barreiras são derrubadas, tudo é feito e você se torna tão perfeito como perfeito é o teu Pai, que está nos céus. Ok? Isto não é fantasia, isso não é história da carochinha não, isso é ensinamento de Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, é a verdade. E quando a gente depara com a verdade, essas coisas que eu estou dizendo agora, a primeira coisa é rejeitar. Por quê? Porque é a verdade. E a tendência do homem é querer rejeitar isso. Porque o homem tenta se justificar diante de Deus. O homem é tão ruim, eu sou tão ruim, você é tão ruim, que ainda tenta se justificar. Diz que não há condições de eu perdoar de todo o coração. Eu sou muito ruim. A graça de Deus é que vai me dar esse favor. Que me mostra, que me ensina, que não é assim como eu penso não. É como Ele determinou. Certo? Esteja disposto a fazer o que Jesus Cristo ensinou. Não são palavras minhas também não, viu? É de Jesus Cristo. Então, o perdão de Deus para você está condicionado ao seu perdão para com o seu próximo, seja o que for. Bote isso na sua cabeça. E você tem condição de perdoar, viu? Não vá com desculpa para Deus não, que não vai aceitar não. Então, irmão, continuaram a caminhada e chegaram em Jerusalém. Entrando no templo, nós vamos estudar uma história muito fantástica e bonita. Em Jerusalém havia próximo à Porta das Ovelhas um tanque de águas que em hebreu se chamava Betesda. Esse tanque era muito famoso porque de tempos em tempos o anjo do Senhor descia até ele e mexia as águas. E a primeira pessoa enferma, doente, com qualquer mal, que entrasse logo após o anjo mexer as águas, que tocasse nas águas, logo após o anjo mexer, ficava curado de qualquer doença, enfermidade ou problema que ela tivesse. E a multidão ali apertava, todos próximos do tanque de Betesda, esperando. Só que ninguém sabia a hora que o anjo ia mexer as águas. Tu tinha que estar esperando ali, próximo, esperando. Quando o anjo mexia, aí o primeiro que descesse logo era curado de qualquer coisa. E havia ali um homem paralítico numa cama, que há 38 anos estava ali esperando balançar das águas para conseguir entrar primeiro. Mas nunca conhecia. Por quê? Nunca conseguia. Por quê? É evidente. Porque sempre que a água balançava, ele paralítico, os outros que estavam lá iam correr para tentar pegar. Ninguém ia pegar ele para colocar. Os homens sempre pensam em si mesmo e não no outro. Certo? Quem estava próximo dele ia tentar entrar para ser curado, que ele ficasse para trás. 38 anos esperando, irmãos. Jesus Cristo chega nesse momento, caminhando,
com aquela multidão próxima do tanque de Betesda, ficou observando, balançando as águas, aquela multidão ali, se aproximou da cama do paralítico e disse: tu queres ser curado? Observem aqui mais uma expressão: se eu quiser. O que Deus pode fazer naquilo que eu quero, de fé, de cura, de bênção, seja do que for, para obedecê-lo, se eu quiser. Tudo é se o homem quiser, irmãos. Coloque isso na cabeça. Tudo é se você quiser. Porque o impossível Deus pode fazer, já está provado. O problema é se você quer. Nunca diga que a coisa é impossível. Nunca diga que é impossível ter uma fé assim. O problema não é você ter que conseguir a fé. O problema é se você quer. Porque quando a gente quer e põe fé naquilo, a gente luta e batalha por aquilo. Certo? Então o problema não é se você pode, o problema é se você quer. E Jesus Cristo, se tu queres ser curado com um paralítico, há 38 anos ali, sabe o que é que o paralítico diz a Jesus Cristo? Vejam só: Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada me coloque no tanque para ser curado. Sempre outro desce na minha frente, eu nunca consigo. Jesus Cristo então responde: dessa vez são minhas palavras, viu irmão? Eu vou botar agora as palavras para dizer mais ou menos o que foi que Jesus Cristo quis dizer ao paralítico. Eu perguntei se tu queres ser curado. Não se você quer que eu lhe coloque no tanque. Eu perguntei se tu queres ser curado. Se quiser, então eu te ordeno, pega a tua cama agora e vai para a tua casa. Eu perguntei se tu queres ser curado. Não se você precisa de ajuda. Que precisa de ajuda, que precisa de alguém para colocar no tanque, eu já sei. O problema que eu perguntei, a pergunta foi a seguinte: você quer ser curado? Porque se você quer ser curado, independente do anjo, independente do tanque, independente das pessoas, independente da dificuldade, você vai ser curado agora. Pegue a sua cama, coloque na cabeça e ande e vai para a tua casa. Oxe! Paralítico, num instante sentiu as pernas, se levantou, pegou a cama, ordenou, botou nas costas e foi para casa. Não precisou de tanque, não precisou de desculpa, não precisou de anjo, não precisou de nada. Pergunta de Deus é essa: você quer? Porque se você, eu perguntei se você quer. Não venha botar dificuldade. Não venha botar que é isso, que é aquilo, que é muito difícil amar o próximo, que não sei o que é muito difícil. Não. Para Jesus não se diz isso, não. Jesus que simplesmente pergunta se você quer. Porque se você quer, meu amigo, acabou-se, não tem nada que lhe impeça, desde que esteja dentro da vontade dele. Ele só não vai fazer para você coisa ruim, que não presta. Mas foi bom, vai lhe edificar, vai lhe aproximar de Deus. Oxe, ele pergunta se você quer, porque se você quiser, vá-se embora que vai ser feito. Acredite, creia nele. Para de um instante, botou a cama na cabeça e foi-se embora para casa. Só que, irmãos, era um dia de sábado e pela lei de Moisés, dada por Deus ao povo de Israel, era o dia de descanso. Nesse dia não se podia trabalhar, não se podia carregar nada. Certo? Nesse dia não podia fazer nada. Era dia de estudar a Bíblia, de fazer jejum, de orar, de aproximar de Deus. É como o domingo hoje que nós dedicamos, os religiosos se dedicam para ir para o templo, escola dominical, oração, evangelização. Um dia dado ao Senhor. Era o dia de sábado para os judeus pela lei de Moisés. Era só para estar nas sinagogas, no templo, orando e nada de trabalhar esse dia. Dia de descanso. Mas o paralítico no templo, perto do tanque de Betesda, coloca a cama na cabeça e sai andando. Então ele está carregando o peso. Os líderes religiosos, quando vê isso, correm logo. Epa, manda ele para aí. Você não sabe que hoje é sábado? Pela lei do Senhor não se pode carregar nada? Por que você está carregando o peso? Descumprindo a lei do nosso Deus, dada por Moisés? E o paralítico diz: sei sim, Senhor. Mas o homem que me mandou andar, sendo eu paralítico, me curou e disse com autoridade: pega a tua cama e vai para a tua casa.
casa e eu vim. Então os religiosos perguntaram: quem é o homem que te disse, toma a tua cama, curou você de paralítico e mandou você ir para casa? Eles já sabiam que só podia ser Jesus Cristo, o homem que eles achavam perigoso. Mas eles queriam ouvir do paralítico. Só que o paralítico não sabia quem tinha curado. Ele não sabia ainda que Jesus Cristo não se identificou. Humildade. Muitos oram, né? Oram, faz milagres não, eles oram e a pessoa é curada. Eles oram e o paralítico se levanta e faz questão de fazer propaganda. Na televisão está cheio de mostra de expulsão de demônio, de cura de paralíticos, mostrando na televisão, para o Brasil e para o mundo todo. A religião tal, a denominação tal, fulano de tal orou e curou, e mostrando na televisão, mostrando para todo mundo. Aprendeu com Jesus Cristo? Não. Se você quer mostrar na televisão alguma coisa, mostre o evangelho, mostre a verdade. Como Jesus Cristo era humilde e não dizia para ninguém quem era. Era o povo que gritava e dizia, foi Jesus, foi Jesus. Mas Jesus nunca disse, olha aqui, filmem aqui, que veja, eu orei e cura. Jesus nunca chamou a televisão para filmar ele orar e curar. Nunca. Aprenda com Jesus Cristo, viu? Porque tudo isso aí que tem na televisão, mostrando para o mundo todo, curas, é tudo falso, é fora do evangelho. É engano, é o homem, é o eu querendo se aparecer. E Jesus Cristo não aparece nisso. Até que eles chamam o nome de Jesus Cristo, glória para Jesus, a glória é para Jesus. É tudo falso. A glória só é para Jesus quando ele não faz propaganda. Não precisa fazer propaganda não. Na televisão só tem que falar o ensinamento de Jesus Cristo somente. Não precisa estar curando ninguém não. Que a cura aconteça, mas que não faça propaganda dela não. Que a pessoa que orou e que curou, quanto mais ela conseguir se afastar para que ninguém veja, melhor para ela. Porque Deus disse que a glória dele ele não dá a outro de jeito nenhum. Muita gente vai pagar caro por estar tomando a glória de Deus. E eu estou falando de líderes religiosos. Aqueles que estão na frente. Também de pequenininhos que fazem a mesma coisa também. Paralítico não sabia nem quem era Jesus. Vejam só, Jesus entrou aclamado em Jerusalém, Hosana na altura, filho, rei de Israel, e o paralítico não conhecia. Porque estava lá preso no tanque de Betesda, esperando a cura dele, 38 anos. Nem sequer ouviu que Jesus Cristo chegou em Jerusalém. Como ele não sabia, então foi embora o paralítico e os religiosos também deixaram ele. Só que ele não carregou mais a cama ficou lá parada, porque só podia carregar no outro dia. Só que mais na frente, quando ele chegou mais na frente, ele encontrou Jesus Cristo de novo. Jesus Cristo olha para ele e diz, escute bem, você está curado, estás agora são, por isso vai em paz e não peque mais, para que não aconteça contigo coisa pior do que ser um paralítico. Palavras minhas, a palavra de Jesus Cristo foi a seguinte, vai em paz e não peque mais para que não te aconteça coisa pior. Eu foi que disse, para que não aconteça coisa pior do que ser paralítico. Isto quer dizer que o homem pecou, viu? O homem fez coisa contra Deus, terminou, acabou paralítico. Jesus Cristo curou e disse, não peque mais. Abra seu olho, cuide da sua vida, certo? Vá para casa, cuide da sua vida, procure seguir a lei do Senhor, siga meus ensinamentos para ter saúde, porque se você voltar a pecar de novo contra Deus, vai te acontecer coisa pior, viu? Vai ser pior, se você achou ruim ser paralítico, vai acontecer coisa pior. Cada um mais ou menos analise o que poderia ser. Aquele paralítico que agora estava curado, descobriu Jesus Cristo, esse é o meu Salvador. Ele voltou para os líderes religiosos e disse a eles, Jesus Cristo foi quem me curou. Foi ele. Ele é de Nazaré. Identificou de onde Jesus Cristo era. Para ficar bem claro para os líderes religiosos. Era tudo que os líderes não queriam ouvir, que fosse Jesus Cristo o autor deste tamanho milagre.
Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus coloque essas palavras, estes ensinamentos, esta verdade, esta origem de Jesus Cristo em nossos corações. Que nós sigamos os seus conselhos, os seus ensinamentos e não sigamos religião, denominação e costume de igreja, costume de homens, de líderes religiosos. A não ser que esses costumes dele, a não ser que esses ensinamentos deles sejam iguais ao ensinamento de Jesus Cristo. Você pode seguir, como disse Paulo. Sigam a mim porque eu sigo Jesus Cristo, com exemplos e com obras. Então, se o seu pastor faz isso, dá exemplo e obra de verdadeiro seguidor. Agora, para isso você vai ter que conhecer o Evangelho, viu? Não é porque o seu pastor está dizendo que segue, que faz, que ensina, não. Você vai ter que ler os Evangelhos, conhecer o Evangelho, para saber se o seu pastor está dentro do Evangelho ou não. E assim, se for, graças a Deus, siga ele, porque ele está lhe levando para o caminho correto, o caminho dos ensinamentos de Jesus Cristo. Siga seu líder, ame ele, porque ele está dentro do ensinamento de Jesus Cristo. E você está tendo certeza que é, porque você está lendo também. Não fique como Maria, vá atrás das outras não, como um piolho na cabeça não, indo atrás dos outros, sem conhecer. Isso é uma falta muito grande. Jesus Cristo disse, leiam as Escrituras, leiam os Evangelhos, leiam os meus ensinamentos, porque vocês dizem que tem a salvação através dela. Não leiam somente a vida do pastor, não, a vida do líder religioso, não. Leiam os Evangelhos, meus ensinamentos. É obrigação sua. E se seu pastor estiver enquadrado aqui, graças a Deus, siga ele com amor, siga os ensinamentos dele, porque está enquadrado dentro do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos dê coragem para seguir. Não botar desculpa para Jesus Cristo, mas dizer a Ele, eu quero, Senhor, me ajude a cumprir tudinho. Em nome do Senhor. Amém.